E aí, pessoal, queria dividir um pouquinho com vocês algumas informações sobre um assunto bastante polêmico dentro do universo espiritualista, principalmente as pessoas que fazem umbanda, as pessoas que são iniciadas ou adeptas ao candomblé, ao batuque, às nações do sul, enfim, ao culto afrodescendente, né, diretamente relacionado ao orixá, em comparação às vertentes espiritualistas incorporativas, umbanda, espiritismo, universalismo, sem julgamento, apenas contextualização histórica mesmo. A gente sabe que quando a Umbanda foi ditada, ela foi ditada lá em 1900 de Guaraná de Rolha, né, há muito tempo atrás, na casa do Zélio Fernandino de Moraes, pelo Caboclo Sete Encruzilhadas. Depois, seguindo um contexto, o Caboclo Malê seguiu dando, né, os conceitos, os preceitos, para atendimento de pessoas que necessitavam naquela época, ok? Tornando-se, então, uma vertente de atendimento caridoso, como já o são, né, ou eram, as sessões espíritas, as sessões de desenvolvimento, de descarrego, enfim. Os processos aonde a gente tem a abertura de uma sessão, onde se recebem pessoas para tomar um passe, para receber uma energização, uma carta consoladora, os processos mediúnicos de atendimento caridoso pertencem a uma vertente. Basicamente, aquelas onde se tem um intercâmbio de um espírito que, através do médium, vai então, em caridade, servir ao propósito de auxiliar as pessoas dentro das suas possibilidades e das suas limitações, dando ao médium o seu tempo, o espírito da sua disponibilidade, do seu conhecimento e juntos em intercâmbio auxiliarem as pessoas resgatando algumas das suas diferenças. Isso é um conceito aonde então nós vamos ter o processo da caridade, o processo do bem comum, dando-se para o outro. Isso é uma coisa. Candomblé, batuque, nações, culto ao orixá como filosofia de vida, ela vem me buscar um outro processo de resgate e vem me pedir um outro posicionamento. E aí a gente vai ter que voltar num conceito histórico. Por que essas linhagens são tão fechadas e tendenciosamente elas não buscam a caridade comum a todas as pessoas e sim a um grupo? Por quê? Quando você vem entendendo como se formaram os candomblés, como se formaram as primeiras roças, as primeiras casas, você vai ter um conceito quilombola, onde o negro, saído da casa do seu senhor, ele ou fugido, né, em busca da liberdade, ou alforriado numa falsa lei de liberdade, onde a maioria das pessoas foram, na verdade, despejadas do mínimo que elas tinham, e deixada sem nada na rua, porque não se teve nessa lei de alforria um auxílio, um programa, um projeto de realocação dos negros, dos escravos, né, propriamente dito. Eu vou ter, então, agrupamentos de pessoas que ou buscavam a liberdade a qualquer custo, se colocando a sua vida em risco, ou pessoas que tiveram a sua vida colocada em risco porque o mínimo que elas tinham lhe foi tirado de uma hora para outra, sendo despejado de uma casa, retirado o negro da escravidão e colocado o branco colono no seu lugar. Corrijam-me se eu estiver errado, é só estudar a história que a gente vai ver que ela é assim. Tirando o romantismo da libertação dos escravos, foi um despejo em massa para receber brancos. Quem sabe isso não foi já um princípio, né, de clarificação de raça que acabou culminando com Adolf Hitler, lá no fim da história, tentando formatar a raça ariana como superior. Fica aí o questionamento. Nesse momento, o que me importa é que a gente perceba que essas culturas, essas associações de pessoas precisaram proteger-se. O dinheiro tinha que vir de algum lugar. E o dinheiro vinha das pessoas que queriam o conhecimento daquelas pessoas que elas despejaram ou que elas antes escravizavam. Que naquela época era principalmente cura. Não existia esse conceito de apropriação do amor, não existia esse conceito do trago a pessoa em 3 dias. Existia, sim, um grande respeito por aqueles que sabiam curar através das ervas, através das rezas, através do seu conhecimento. Os brancos que outrora tinham então subjugado o negro, subjugado através da escravidão pessoas semelhantes que só tinham outra cor de pele, precisavam buscar conhecimento para curar-se, visto que a medicina na época era extremamente refratária. E esses negros cobraram sim, para terem o que comer,
para terem como sobreviver. Quem de vocês tem direito de julgar, cobrar-se conhecimento quando você foi despejado de uma casa que antes lhe dava mal e porcamente comida e alimento, mas você tinha um teto na cabeça? E aí, de repente, aquele senhor que te colocou para fora vem para você e pede ajuda, mas você está na sarjeta. Essa era a situação do negro na época. Ou aquele que vinha buscar conhecimento dos grandes rezadores, dos grandes feitores de santo, dos grandes feiticeiros, né, dos grandes oluos, dos grandes agés africanos que estavam refugiados em um quilombo, protegendo os seus. Mas quem vinha buscar esse auxílio era aquele que antes estava chibatando os semelhantes. Então essas religiões, esses conceitos, formataram uma estrutura de proteção muito forte e precisavam buscar o valor necessário para o intercâmbio, muitas vezes alimentício, gerando então um escambo do que eu sei como conhecimento espiritual para aquilo que o outro tem, que no fim das contas é dinheiro, coisa que a gente faz hoje em dia. E aí o branco hoje vem cobrar dessa linhagem caridade. Eu sou contra, sim, porque essas religiões, esses conceitos cresceram, protegendo-se e fazendo escambo do conhecimento. Mas fique claro, eu sou contra aquele que condena a cobrança. Cada um sabe da sua verdade e da sua realidade. Chegar para alguém hoje e dizer, vocês trabalham com orixá, vocês têm que atender de graça, é hipocrisia histórica. Porque no momento em que essas pessoas foram despejadas das casas dos seus senhores, ninguém se preocupou com o que estava acontecendo. E hoje, o branco acha-se no direito de dizer para aquele que cultua a religiosidade, a filosofia trazida da África, acha-se no direito de dizer que tem que estar à sua disposição, como outrora o negro esteve subjugado ao seu poder. Então, se você quer fazer caridade, faça num terreiro de Umbanda. Se você quer fazer caridade, vá para um centro espírita e busque um passe consolador, uma carta consoladora ou um magnetismo. Esses vieses religiosos, filosóficos, têm essa pegada realmente caridosa, mas a casa de religião africana tem um conceito histórico aonde as pessoas têm a mania de achar que aquele que tem o conhecimento é obrigado a cedê-lo, e não é verdade. Não existe esse viés caridoso. Nós fazemos caridade, sim, com os nossos e com todas as pessoas que querem realmente compartilhar alguma coisa. Mas para aquelas pessoas que hoje continuam reproduzindo sobre nós, sobre a cultura do negro, a mesma empáfia colonialista e escravagista de outrora, achando que nós temos obrigação de dar alguma coisa, meus irmãos de santo e meus irmãos de religião, fiquem à vontade para trocar o seu conhecimento pelo valor que acharem devido, porque foi assim que os nossos ancestrais sobreviveram. Foi assim que os nossos ancestrais alimentaram seus filhos quando eles foram despejados por uma falsa lei abolicionista que fez com que eles ficassem de um dia para o outro sem ter o que comer. Foi assim que nós protegemos a nossa tradição, criando uma estrutura quilombola que defendeu a vida daqueles que mantiveram o conhecimento dos nossos ancestrais e dos nossos orixás. Então que se pare de julgar aquilo que está sendo feito e cada um vai fazer das suas panelas a sua comida. Que a Umbanda faça a caridade, que o Espiritismo faça a caridade e que as religiões de matriz africana façam o que é devido e necessário para manter-se o culto no mundo. Porque ninguém conhece mais do que aquele que cultua a tradição e cultua a ancestralidade africana a dor que os negros passaram e a fome e necessidade que esses negros passaram até resolverem fazer intercâmbio do seu conhecimento, que nada tem a ver com o intercâmbio espiritual, com espíritos que precisam resgatar, através da mediunidade, de outro aparelho, o seu karma pessoal. O orixá não tem isso. Então, irmãozinhos e irmãzinhas que cobram caridade, estudem história, saibam de onde ela vem. Nós temos, sim, muito a oferecer, mas nunca para aquele que acha que nós devemos.